Olá, bem-vindo ao nosso canal Rádio Dev Paulo. Hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Fortaleza. Vitória da equipe do Martim Palermo, 2-1, contra a equipe do Corinthians, preservado, visando na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? E vamos falar primeiramente de escalação, depois falamos sobre o jogo, tá? Começamos com o Corinthians, entrou com o Souza, André Ramalho, Kaká, Gustavo Henrique, André, Breno Bidon, Maicon, Matheus Bidu, Dieguinho, Guinegão, Vitinho. A equipe comandada por Martim Palermo entrou com Breno, Mancuso, Brits, Gaston Ávila, Diogo Barbosa, Matheus Pereira, Lucas Sacha, Pochettino, Breno Lopes e Adam Barreiro e Herrera, certo? Bom, a equipe do Corinthians jogou um grande jogo, um bom jogo, né? Se você for analisar, o Corinthians fez um jogo diferente da maioria das vezes. Nos últimos jogos, se você for analisar pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi bem. É incrível que o Corinthians do Dorival, nos últimos tempos, tem jogado melhor jogando fora de casa. E a gente fala, bom, nos últimos 2 anos, você vai analisar o recorte, né? Com o Mano Menezes, o Corinthians perdeu um pouco força jogando em casa. Se duvidar, com o Luxemburgo também. Depois veio o Mano Menezes, o Corinthians perdeu um pouco de força jogando em casa. O Antônio Oliveira recupera isso durante o Paulista. Pelo Sul-Americano ele vai bem, pelo Brasileiro não, só ganhou um jogo, né? Depois Ramon Dias recupera o força jogando em casa, e agora o Dorival perde essa força jogando em casa, mas jogando fora de casa, o Corinthians desempenho joga melhor fora de casa do que joga em casa, certo? Então, pontos positivos nesse jogo você pode citar Dieguinho, né? Ele, se não me engano, ele estreou contra o próprio Fortaleza no jogo na Arena. O Corinthians também preservou naquele jogo porque tinha de ida para volta, né? O jogo de volta contra o Palmeiras, um clássico na Copa do Brasil, e o Dieguinho joga naquele jogo. Depois teve algumas sequências, né, entrando no segundo tempo, muito raro, né? E hoje jogou muito bem. É um jogador interessante que pode ser útil para a equipe do Corinthians, né? Para reposição, né? Porque o Dorival não reclama que o Corinthians precisa de jogadores de lados. E nesse caso o Dieguinho pode ser um jogador útil sim pela equipe. O Vitinho jogando muito bem, né? Das vezes que entra, joga bem. O André, pontos positivos. O Bidon também. O Maicon também. O Corinthians jogou muito bem o jogo de hoje, né? Teve jogos que empatou e não jogou tão bem como jogou hoje. Se você for analisar, teve jogos que inclusive venceu, por exemplo, contra o Fluminense. Teve um chute pro gol, né? Se não me engano foi o gol do Ramalho aquele jogo, né? E nesse caso, se você for analisar, por exemplo, o jogo contra a Ceará, né, que perdeu de 1-0, o rival do Fortaleza, o Corinthians jogou nada naquele jogo em casa. Então o Corinthians vem mostrando mais força jogando, digamos assim, fora de casa. Também com jogadores mistos, né? Se você for analisar, Corinthians entra talvez com o titular André Ramalho, Kaká não é titular, Gustavo Henrique sim, André não. Aí você teve o Maicon, Dieguinho, Guinegão, Vitinho, que não são titulares, e os que entraram no segundo tempo são Romero, que não é titular, Kaique, Thales Magno, que não é titular, José Martins sim, Ranieri sim. Você tem jogadores que têm mostrado mais vontade nesse jogo do que os outros, por exemplo, né, titulares que nos últimos jogos entraram para passear, né, ou para se preservar, para não machucar, para não perder o jogo da Copa do Brasil. Sabemos que o Corinthians sofreu muito lesões durante a temporada. O Yuri Alberto
machucou vários jogos, o Memphis Depay machucou vários jogos, o Garro machucou vários jogos, o Carrilho machucou vários jogos, então essa é uma questão que analisar, né? Aos 7 minutos, Corinthians perde na saída de bola, Fortaleza recupera rápido, com transição muito rápida, jogada do Barreiro, cruzamento para a esquerda e Pochettino fechando pelo lado. O Pochettino faz 1-0, né? Então, Fortaleza do Martim Palermo, ele tem retrospecto positivo, era uma equipe considerada já rebaixada, né? No caso, ele tem 17 jogos, né? E 4 empates e 5 derrotas. Aí depois teve o lance, chute do Bidu, que o Breno espalma. Depois teve outro, Corinthians começa a jogar, né? Tem presença do Maicon e Bidon, e deslocando pelos lados, que são Bidu. Bidon teve outro chance, cruzamento para o meio. Bidon faz chute cruzado, né? Perto do Breno. Corinthians jogou muito bem. E Fortaleza tentou outro chute da fora da área, respondendo, Fortaleza tentando de contra-ataque, né? Chute do Pochettino. Corinthians apostava muito pelos avanços do Dieguinho. Dieguinho toca para o meio e teve outro chute, muito bem o Breno espalmando, chutaço do Maicon, né? E o Breno, nome do jogo, né? Dieguinho do lado do Corinthians, de novo, chuta, cortando pro meio e faz um grande lance. Muito bom jogador, Dieguinho, que pode ser lapidado pelo Corinthians. Teve o lance do Bidu, pela esquerda, cruza pro Guinegão, que não chega. O Guinegão caiu um pouco, né? A gente fala daquela sequência que ele fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, contra Vasco. Depois, Yuri Alberto volta de lesão, ele é tirado da equipe e, no caso, já não voltou bem. Fortaleza apostava os contra-ataques. Corinthians teve outra chance de cabeça, que Guinegão acaba não conseguindo chegar. Corinthians apostava muitos avanços pelos lados, com o Dieguinho e pelo Vitinho pelo lado esquerdo, cruzamento na área, Guinegão de cabeça, e o Breno defende muito bem, né? Depois Fortaleza começa a buscar um pouco mais o jogo para poder fazer o segundo gol, né? E teve um chute de fora da área, né? Herrera, tentativa de chute da fora da área, né? Depois o Fortaleza, no segundo tempo, melhora as ações, né? Começa a recuperar essa força no meio campo. Bidu trava na bola e o Herrera faz um golaço, aula de contra-ataque, um passe genial, e um chute, grande qualidade do Herrera, né? Deslocando o Hugo Souza, e Fortaleza faz 2-0. O Corinthians estava buscando empate, inclusive teve muita chance do Dieguinho, Vitinho pelos lados. No entanto, com o gol do Fortaleza, o Corinthians acaba sentindo muito, né? Acaba caindo um pouco de nível. Vitinho tenta um chute, né? Que acaba desviando, né? Depois teve um cruzamento na área e chute de para fora do Gustavo Henrique. Corinthians, apesar de perder o jogo, teve muita chance, né? E teve 70% de bola, 11 chutes contra 5 chutes do Fortaleza. Teve mais posse de bola, teve mais finalizações, né? Se você for amante de desempenho, né, talvez esse fosse um jogo para não criticar a equipe, e sim os outros jogos contra Cruzeiro,
jogo contra Ceará, o jogo contra talvez o próprio Botafogo. Você pode criticar essa equipe que não tenha desempenhado bem, mas nesse jogo não tem o que falar. E Vitinho, pela esquerda, cruza na área, né? E o chute de fora da área do Dieguinho, o Breno acaba dominando a bola. Fortaleza tentando administrar o resultado, né? A situação do Fortaleza é meio difícil, já desde o primeiro turno. Depois o chance do gol, acaba fazendo o gol, né? O grande lance do Vitinho, que cruza para o meio, o André, elemento surpreso, acaba pisando na área e fazendo 2-1. O André é um volante parecido com o Paulinho. Ele é um jogador que pisa muito na área. Ele não é um jogador como o Breno Bidon, que consegue fazer articulações, jogada, que gosta de ter a bola. Ele é um jogador marcador. E além de ser marcador, ele é um cara que pisa muito na área. Ele é um cara que distribui a bola, um cara que pisa muito na área. Então, o Fortaleza, a gente dava a impressão que poderia fazer o que fez em 2022, né? De um primeiro turno muito ruim, depois fazer uma arrancada de recuperação até levar ela G4 para jogar a Libertadores ano seguinte. Essa coisa não aconteceu. Decisões erradas, contratações erradas com jogadores, né, consagrados como Davi Luiz e companhia, que já não já na reta final da carreira, né, e alguns jogadores que foram contratados acabam não dando certo. Há contratações inexplicáveis do Paiva, que já não fez um bom trabalho no Bahia, né, e no Botafogo também não foi lá aquelas coisas, apesar da vitória contra a PSG, né? O Paiva não justificou em nenhum momento a contratação dele, porque o estilo de jogo dele com o Vojvoda é totalmente diferente. O Vojvoda é um treinador ofensivo, que joga para cima e que aposta no jogo direto, e que sai uma equipe tendo muita bola e às vezes aposta muito no jogo direto em uma equipe que tem muito posse de bola ofensivo. Você aposta no Paiva, que é um treinador mais defensivo, mais reativo, e você vai para o Palermo, que é um treinador transição rápidas, apostando pelas velocidades dos jogadores. Palermo, ele começa bem, começa tendo sequência de jogos positivos, né? Nos últimos 4 jogos, Fortaleza venceu contra o Atlético Mineiro, venceu o Bragantino, venceu o Bahia, né? Então, o Fortaleza teve alguns últimos jogos uma recuperação muito boa, né? O Palermo foi campeão ano passado pelo Olímpia, não tinha um trabalho ainda muito consolidado como treinador, como ele era como jogador. Não é tão conhecido como treinador como ele é como jogador. Ele é campeão pelo Olímpia do Paraguai, com elenco apostando mais nos jogadores de base, né? Depois no Fortaleza, até que no começo teve alguma dificuldade, depois, né, recupera a equipe de certa forma, né? Então tem 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, uma campanha de G4, né? Mas o problema de Fortaleza vem do campeonato todo em si, né? Depois teve um defesaça, um cruzamento na área, e a defesaça do Breno talvez pode ser a defesa de ter evitado o rebaixamento do Fortaleza, no cabeçaça do Romero. É um lance do gol, é uma bola do gol. O Breno defende muito bem. Então o jogo, o resumo é isso. Muitos torcedores falaram que o Corinthians entregou o jogo para prejudicar o Inter, porque o Inter foi a equipe dupla Grenal lá em 2007. O Inter entregou o jogo para o Goiás, e esse lance foi confirmado por Amaral, e se criou essa rivalidade desde 2007 até então.
Mas é uma discussão de torcedor, porque a impressão não é essa, não? O Corinthians jogou muito bem, finalizou muito mais que o Fortaleza, não foi eficiente em algumas finalizações, né? E Fortaleza foi mais eficiente na hora de fazer o gol, né? Contra-ataque, transição rápida. E é isso, né? Fortaleza tem um jogo muito difícil no próximo jogo contra o Botafogo, precisa vencer. E esperar que Inter ou Vitória ou Ceará perca seus jogos. Então esse é o cenário do Fortaleza, que a impressão é que fica, né, algum momento do campeonato, primeiro turno, metade do segundo turno, o time já caiu. Depois você começa a dar uma melhorada e cria uma expectativa, né? Agora a Fortaleza tem que ganhar contra o Botafogo e esperar os resultados baterem. É isso, até o próximo vídeo, né? E muito obrigado. Se inscreva no canal. É isso, tchau.